Oi, Camilo. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Vamos fazer Então um tá teste da bem. apresentação dos seus slides? Sim, peraí. Deixa eu só tirar um que eu resolvi mexer agora. Não, não tem pressa. Pode terminar de mexer o que você quiser. Não, não, já deu. Deixa eu pegar aqui. Como é que faz isso aqui? Peraí. Você abre a sua tela, onde Aqui, você peraí, vai achei. querer apresentar. Agora entra no Share. Sim, já achei. Tá. Tá aparecendo? Perfeito. Já está Tá. em tela cheia. Tá. Eu botei algumas coisas, mas a ideia é mais a gente conversar, tá? Do que fazer uma apresentação O muito que formal. eu... Você viu o título da aula, né? Aham, aham. O que eu quero é que esse pessoal entenda que todos têm que obedecer o mesmo princípio de prescrição. A gente recebeu um doente essa noite. O diagnóstico está errado ou não está, é uma suspeição, são pessoas jovens que estão na ala, mas o paciente teve um choque pirogênico. Como Uhum, ele fez uma cirurgia um mês de uma troca de válvula, suspeitaram de endocardite, uhum. e entraram, fizeram uma dose única de 1,5 gramas de vanco e uma dose única de cefepime 1 grama. Sim, não fizeram nada, né? Se fosse endocardite, Entendeu? Então, assim, aí eu tive uma reunião hoje com a administração dizendo que, assim, jamais a gente vai conseguir diminuir custo operacional se todos não tiverem que obedecer uma linha de ação. Ah, tem que obedecer a Aquares? Não, não tem que obedecer a Aquares, mas tem que discutir com ela. E se tiver sim, uma contra... e se tiver um desacordo, tem que vir conversar com o teu chefe, com o chefe da UTI, ou com o chefe do pronto-socorro, com o chefe da clínica médica, que vai ligar para a Qualis e entender qual é a dúvida. Não dá para sim, cada um ficar dando um tiro na água, entendeu? sim, Boa noite, Lívia. entendi. Deixa eu só botar para carregar meu computador aqui antes que dê problema. Lívia, boa noite. Abre seu microfone. Você está em Paris ainda ou já voltou? Oi, doutor. Tudo bom, Lívia? Tudo jóia, graças a Deus. Rezei muito para o senhor, para todo mundo, para o CTI, para Que Deus Lívia, abençoar. eu vou conversar com você depois, amanhã provavelmente eu vou te ligar. Aham, Não sou eu que faço a escala, entendeu? Eu dou uhum, opiniões e eu cancelo pessoas, mas não sou eu que organizo, sabe? sei. Quando eu vejo que uma pessoa não está capacitada, eu cancelo. Eu queria conversar com vocês, porque eles vão me passar buracos da escala. Sim, E aí eu queria que você me passasse já no WhatsApp quais uhum. são os dias e as noites que você tem disponibilidade, entendeu? Eu tenho alguns buracos de preço de domingo de 24 horas, sabe? Eu tenho domingo folga e tenho sexta folga. Tá bom. Depois daqui, você tem domingo e sexta folga. Eu vou ver a hora que terminar aqui, Ah, tem uma reunião com um grupo de fora, né? Que aí tem problema de fuso horário. É um grupo da América Central, por causa eu assumi a presidência do LABIC, o Latin American Brain Injury Consortium. mais um problema, né? Mas não, é uma instituição bem, Adora. Ele adora. uma instituição bem científica. Maravilha. E o grande problema é que o latino-americano espanhol ele é muito prolixo, né? Muito. Ele para falar uma frase, ele fala 40 frases, né? Para dizer a mesma. Exato.
Então, Não sabe seu objetivo. essa dificuldade eu tenho porque eu sou autista, TDAH, ataque psíquico, tudo que você possa imaginar de aceleração Ah, mental eu tenho. também. Essa é a universidade que eu tenho, é essa. Você já Mas depois a percebeu, né? gente vai. Então, assim que terminar aqui, Ah, eu entro numa reunião com eles, porque lá o fuso não, horário amanhã é a gente. 2 horas para trás. Então, eles marcaram 8 horas da noite, então aqui 10 horas eu tenho que estar atento. Mas Não, se Deus amanhã a quiser, gente né, conversa. amanhã eu Ah, vou ter uma reunião que eu quero saber como está a escala, porque na uhum, verdade eles fazem a escala, mas quem segura as bombas sou eu, né? Então eu sei. pedi que eu fosse informado, pelo menos, de que bomba eu vou segurar. Uhum, Então aí eu estou escutando um zum, zum, zum que está faltando preencher a escala. Assim que eu tiver com isso na mão, eu te ligo. tá, joia. Ok, Mas querido. domingo, eu adoro trabalhar domingo de dia. Eu trabalho É, de dia faz 10 anos no domingo. nós vamos ver se. Eu tenho a impressão que é dia 5 e dia 19 que estão abertos. Mas eu vou ver e te confirmo, tá bom? Tá. Como assim 5 de 19? 5 e 19 de outubro, 2 domingos. Ah, tá. Mas Eu aí acho. depois não vai Eu ficar não tenho, fixo? eu não tenho essa informação oficial, mas assim que eu tiver, eu te ligo. Aham. Camila, vamos cheirar um pouquinho, tá? Claro, tranquilo. O Celso já está aí, ó. Teu cliente Celso já está largando o plantão para te ouvir. Boa noite, gente. Boa noite, Tudo Celso. bom? Obrigado. Obrigado por sempre estar aqui dando força, viu? É isso. Eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar conhecimentos seus. Quem sabe meu cérebro melhora. Poxa. É bem capaz dele melhorar e ficar é, o top da galáxia. Aqui, o Valiati vai vir aqui. Eu vou avisar quem quiser vir, tá? Na verdade, ele vai fazer um coach prático de ventilação mecânica. Ele vai passar o dia inteiro aqui na UTI, mexendo em ventilação, vendo curva. E aí, a gente, como abre a UTI de 10 leitos agora na outra semana, mais 10 leitos, a gente está separando 2 leitos para ele poder mexer à vontade, sabe? Diz aí pra gente, se a gente tiver disponibilidade, eu vou ir para dar um abraço em vocês. Ele vem, quer dizer, tá? Depende dele, né? Ele tem que ver o horário dele. Ele vem numa sexta-feira, aí sexta-feira de tarde, lá no nosso anfiteatrozinho, ele vai dar uma aula teórica, vai dar alguns pontos, ele vai falar algumas coisas teóricas do que ele vai fazer no sábado na prática, né? E aí ele vai, aquilo que a aula que ele deu, ele vai mexer no ventilador e mostrar que não é conversa fiada, ele faz aquilo mesmo, entendeu? E aí depois eu vou levar ele para beber um bocado, que ele não gosta muito não, mas ele bebe um bocado. E no domingo de manhã ele volta para Botucatu. Mas então, Camila, o que a gente queria era mais isso, é que você chamasse atenção para uniformização de prescrições, né? E Tranquilo. a sua plataforma está aí para isso, para que hoje a gente decidiu um antibiótico. Aí o planejista falou, posso passar? Eu falei, não. Primeiro entra na plataforma, diz que nós discutimos, que nós achamos isso, o que que eles acham. É, a integração tá pronta, né? É Sim, só, sim, exato. só dar ok. Normalmente, o que a gente tem feito aqui, eu queria que a Camila me consertasse, me corrigisse, né? É que quando a gente inicia um antibiótico aqui, a gente faz a prescrição e, simultaneamente, faz a solicitação pela plataforma da Qualis. E, assim, em poucos minutos, eles dão um ok. E aí eles concordam, discordam, fala sobre dose, fala sobre tempo, sugere alguma coisa. Mas ainda tem uma possibilidade de você fazer um chatzinho rápido ali, se você está em dúvida, se você está inseguro na escolha do antibiótico.
eles ainda dão esse suporte para a gente, mas na grande maioria das vezes a indicação é nossa mesmo, a gente só passa para eles, eles fazem alguma correçãozinha. É isso mesmo, não é, Ramiro? É que para eles ainda vai ser automatizado isso. Vai entrar automático na hora da prescrição. Entendi. O problema, Celso, é que vocês já estão há algum tempo com esse tipo de acompanhamento e nós estamos começando agora. E o que acontece é que, como você conhece a minha régua, eu não bato devagar, a gente conseguiu uniformizar isso na UTI, só que o hospital é um todo. Entendeu? Eu não tenho nenhuma ascendência sobre a clínica médica, sobre o pronto atendimento, sobre o bloco cirúrgico. Então, por isso que eu queria, para mim não ter que bater de frente com essas pessoas, quem vai fazer isso é a Qualis, né? Dizendo sim ou não. Se ela disser sim, eu mantenho a prescrição não UTI. Se ela disser não, eu não vou manter. Entendeu? Mas isso é automático, assim, a hora que a gente começar a receber essas prescrições, o pessoal vai conhecendo e as coisas vão se ajustando. Isso é bem tranquilo, tá? Não, claro que não é nessa velocidade que às vezes a gente gostaria, né? Mas as coisas vão se ajustando, as pessoas vão olhando, enfim, é bem tranquilo. Da parte da integração, Jorge, está tudo pronto, tá? A gente só precisa do ok da administrativa e a partir do momento que tiver esse ok, todas as prescrições passam a entrar automático. Tá bom. Vou cobrar disso deles amanhã. Tá faltando eles darem ok para vocês na contratualização do sistema. Tá pronto, é só dar ok para a gente ligar, porque a gente precisa autorização para ligar, né? Mas tá Entendi. pronto, a integração tá pronta. Tá A hora bom. que der ok, a gente começa. Na verdade, às vezes o que o hospital quer é mandar comunicado, essas coisas assim, né? Para avisar as pessoas que vai, porque como é automático, né? Aí volta uma mensagem para dentro do prontuário, tem todas essas coisas, né, que tem que ser avisado as pessoas. Entendi. Então, excelente, excelente. Vou comprar isso amanhã. Amanhã tem uma pessoa da administração que vai assistir essa aula hoje. Eu não sei quem é, que eu não vi aqui nenhum deles. A Poliana é a psicóloga, Denise, Linha plantonista. Ainda não entrou o pessoal da administração. Eles falavam que uma pessoa da administração ia entrar para acompanhar a sua oratória, entendeu? Que é para poder cobrar do corpo clínico amanhã, porque eu não tenho como cobrar nada do corpo clínico. Celcinho, está firme semana que vem? Semana que vem você fala para o Congresso Sul-Mineiro? Isso. Lógico, estamos aí. Tempo integral. Parece que a primeira mesa sobre sepsis vai ser, eu vou estar coordenando lá, Tá bom. e aí eu já chego lá às 8 horas da manhã e só sai sábado para terminar o congresso. Eu A acho que gente a vai bater primeira, um papo. eu acho que a primeira mesa é a mesa do Murilo, a mesa de cirurgia pós-operatória. Eu não me Então lembro direito, não. Eu é, não me lembro. é. Teve tanto colega que pediu para mudar daqui para ali que eu já me perdi na sequência das mesas. Mas é indiferente, porque eu vou estar lá o tempo todo, né? Vai ser um evento legal. Estou com alta expectativa dele. Eu estou aqui, eu vou só fechar a câmera que eu vou trocar de roupa, porque é meu plantão agora, então ó, eu tenho que colocar o avental cirúrgico aqui da Nós UTI. vamos, Mas eu nós estou vamos, aqui do lado. nós vamos perder essa coisa erótica, você trocando de roupa. Deixa a tela aberta. Não é uma boa visão, não, mas é bom porque a garotada aprendeu o que é uma má visão.
Camila, a Joyce acabou de Oi, entrar, é a nossa farmacêutica, coordenadora dessa liberação, entendeu? Eu e ela tudo fizemos bom, uma, Joyce? eu e ela fizemos uma série de mudanças na farmácia, inclusive foi ideia dela que está perpetuando, é que nenhum antibiótico é liberado se a enfermagem não informar que as culturas foram feitas. Boa noite. Oi, Joyce. Tudo bom, Bem, Joyce? joia? Ela é que é a bruxa da farmácia. Ninguém pega nada se não tiver cultura. É, vocês não gostam muito não, mas é o certo, né? Deu tempo, certo. Nunca É, mais saiu Sempre tem que ter o antibiótico. chato na história. Se não tiver o é, Hein? chato, a coisa não anda. Não, é fácil para escrever, né? E quando dá É, confusão, manda para UTI que a UTI conserta. Então, a gente primeiro colocou só na UTI. Quando a administração viu que reduziu o volume de antibiótico prescrito, na mesma hora a direção passou tudo para a Santa Casa inteira. Só sai antibiótico da farmácia com as culturas realizadas. tá joia. Entrando agora. Quer começar, quem sabe? Às 20h15 em ponto a gente começa, Camila. A Paula, que é Tá. da CCIH, ela acabou de me pedir para mandar para ela o link, que ela deu alguma corrompida lá. Estou esperando só ela entrar, que a gente começa. Provavelmente. Cadê que está entrando agora? Eu mandei de novo para ela o link agora, acabei de mandar. Ela e o colega de três pontos, de três corações, não conseguiram entrar. Denise, Poliana, Otávio, Vilela. A Denise e o Otávio são nossos farmacêuticos. O Otávio, me lembro, acho que ele teve uma mesa com a gente, né? Olá, pessoal, boa noite. Não foi na primeira mesa que você teve com a gente, Otávio Isso, de Seps? É, o Otávio exatamente, esteve com a gente. exatamente. O Otávio esteve com a gente na primeira mesa de Seps. Ver se o Paulinho já conseguiu entrar. Não estamos esperando você entrar para começar. Estamos só esperando você entrar para começar. Ah, sim, perdão. Essa viagem é. Não, aqui não aparece para mim você ainda não. Ah, sim, perdão. Vou tentar aqui então, preciso verificar. Eu já tinha mandado, eu mandei nos grupos hoje de manhã cedo, Paulinho, aqui eu esqueci de você só. Ah, sim. Ok. A Paula é da CCH, da enfermeira, ela que vigia nossos catéteres, as invasões, ela que cobra da gente as retiradas de invasões. Todo dia ela dá um puxão de orelha na equipe inteira.
Gabriel, Breda, Isabela. Tô só Paulinho atrás. E vamos lá. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Essa aula é uma aula muito importante para o bom direcionamento das prescrições, não só na nossa hospital, como nos hospitais de todos vocês que estão aqui prestigiando esse evento. A Camila é infectologista. A Santa Casa, há menos de um mês, assinou uma parceria com essa plataforma Qualis, que é uma plataforma de tecnologia em infectologia, onde a gente tem uma assistência, uma ajuda 24 horas por dia, os 7 dias da semana, sendo que no horário até 11 horas da noite é online, on time, on fine. E depois desse horário, eles atendem ainda, embora demore um pouco mais, 15, 20 minutos, meia hora. Então, eu pedi a ela que preparasse uma apresentação onde a gente vai discutir os nossos arsenais, né? Quer dizer, a gente teve uma aula com o Luiz Henrique semana passada, retrasada, que se falou sobre vários antibióticos, quase a gente não tem acesso, né? Que é o Science Fiction. Hoje nós vamos discutir do ponto de vista prático, beira do leito. Nós temos aqui o Otávio, que é o farmacêutico da Qualis, e temos a Joyce, que é a nossa farmacêutica. Então, a gente pretende, eu quero muitas perguntas, eu quero muitas dúvidas, para que a gente possa ter princípios científicos de utilização de antibiótico. Camila, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. A palavra é sua, você pode falar o tempo que você quiser. Não vai haver então para perguntas durante a sua oratória. A hora que terminar, a gente vai coletar as perguntas que estão no chat e o microfone vai ser aberto para qualquer um que queira fazer pergunta. Tá bem. Boa noite, então, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu prometo que às 9 horas a gente vai jantar, tá, gente? Não, tô brincando, conforme os questionamentos de vocês. Eu trouxe algumas coisas bem simples, porque a ideia é exatamente que a gente possa conversar sobre a prática clínica, conversar sobre o dia a dia daquilo que vocês estão vivenciando, tá? A gente na Qualis tem uma experiência desde 2013 nesse modelo de muitas avaliações de mais de 50 hospitais que a gente trabalha atualmente de diferentes realidades, então hospitais de 50 leitos, hospital de 800 leitos, então de ver muita coisa, né? E algumas coisas a gente sabe que elas são iguais de norte a sul do país, então é muito mais nessa linha que a gente gostaria de conversar, tá? Eu trouxe algumas coisinhas assim que a gente usa sempre, né? Então, essa é uma frase que eu gosto bastante, que, né, a questão não é tu usar menos antibiótico, né? É tu usar o antibiótico certo, na dose certa e principalmente no tempo certo, né? O que a gente quer dizer exatamente com isso, né? E aí, quando a gente fala em tratamento antimicrobiano, né, a gente tem que pensar que nós temos que ter um objetivo, traçar um plano sobre isso, né?
e que esse plano ele deve ser revisitado todos os dias, né? Então, o uso racional de antimicrobianos ele perpassa por isso. O paciente chegou na emergência, por óbvio, eu não tenho todas as informações que eu ainda preciso, que eu vou ter no desenvolvimento do caso, né? Mas eu vou sempre pensar, o que eu estou tratando, né? Se eu quero tratar uma infecção de trato urinário, o que eu tenho que pensar? O que penetra lá, né? Que dose eu preciso usar para esse paciente? Né? Que intervalo desse antimicrobiano? Se eu estou pensando em tratar uma infecção de trato urinário, quantos dias de tratamento eu preciso, né? Eu solicitei as culturas para depois pensar em descalonar. Eu estou usando um antibiótico que eu tenho possibilidade de desescalonamento para via oral, né? Esses eventos adversos desse antimicrobiano, eles podem ser toleráveis nesse tipo de paciente? Qual é o custo desse tratamento, né? O que está por trás disso tudo? Eu não tenho essas respostas todas num primeiro momento, mas eu tenho que todos os dias parar e pensar nesse meu plano de navegação, né? Se eu estou conseguindo contemplar essas questões todas no tratamento antimicrobiano. E aí que entra muito o olhar do infectologista ou do outro especialista, né? Porque esse é um item da prescrição, né? De um paciente que tem 1000 coisas para se pensar. Então, eu tenho que pensar no vasopressor, eu tenho que pensar no antipertensivo, eu tenho que pensar na dieta, eu tenho que pensar em milhares de coisas. E o antibiótico talvez seja alguma coisa que a gente possa auxiliar, né? Trazendo algumas dessas respostas ou lembrando de alguns desses questionamentos, né? Quando a gente fala em stewardship, que é a palavra bonita para uso racional de antimicrobianos, é muito isso, é o profissional externo também fazer alguns questionamentos, colocar algumas barreiras, né? A gente faz uma avaliação de antimicrobianos e coloca 3 dias até culturas, ou 4 dias até culturas. Por quê? Porque eu quero revisar as culturas, mas eu estou tratando uma endocardite. Eu vou ter que tratar 4 a 6 semanas. Por que eu não libero todo um tratamento de 4 a 6 semanas? Porque 4 semanas acontece muita coisa na vida de um paciente, né? Então, se eu boto uma barreira para daqui a pouco parar, olhar se a minha dose ainda se aplica, se não alterou função renal, né? Se eu não tenho efeito colateral, se não entrou algum outro medicamento que tenha interação medicamentosa com esse antimicrobiano que eu estou usando, né? Se daqui a pouco eu estou com uma alternativa terapêutica que eu posso passar para via oral, então tem uma série de coisas que a gente pode pensar nessa linha. Quando a gente pensa, né, em antimicrobianos, a gente sempre tem que pensar o que a gente quer cobrir, né? Então, se você sabe quem você mata, né, você sabe quem que pode matar, né? Essa é a ideia, né? Então, até aqui a gente tem um programa que a gente chama de primeira escolha, que é isso, são algumas diretrizes que a gente costuma encaminhar para os hospitais, que entre essas diretrizes tem algumas questões para a gente olhar, né? Então, eu estou pensando que eu preciso tratar um pé diabético que não respondeu a uma amoxiclave. Bom, então talvez eu tenha que pensar em pseudomonas. Quando eu quero pensar em pseudomonas, o que trata pseudomonas? Aí eu vou ali na cola e eu vou ver. Alternativa por via oral para tratar pseudomonas. Quinolona, ciprilevo, né? Alternativa endovenosa, eu posso usar cefepime, eu posso usar ceftazidime. Então são coisas para a gente sempre pensar nessa questão do espectro, né? E aí, falando um pouquinho de classes de antimicrobianos, né? A gente precisa algumas. Eu trouxe alguns recortes, assim, de classes que a gente usa intra-hospitalar, né? Então, quando a gente fala em beta-lactâmico, tá? Que vão ser as penicilinas, vão ter as cefalosporinas, os carbapenêmicos, basicamente, né? Penicilinas é o rol grande de antimicrobianos que a gente usa para a comunidade, né? Quando a gente vai falar de uso intra-hospitalar, normalmente pensando em patógenos resistentes, enfim, a gente já entra nas cefalosporinas. A gente se lembrar sempre que cefalosporinas de primeira geração, né? Cefazolina e cefalotina, são drogas que a gente sempre se procura restringir o uso para profilaxia cirúrgica por terem uma excelente atividade para gram-positivos.
que são os principais patógenos de pele, né? Então, quando eu estou falando em profilaxia cirúrgica de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, eu estou falando de uma cirurgia neurológica, eu estou falando de uma cirurgia vascular, eu estou falando de uma prótese de mama, o que que eu quero? Que aqueles patógenos que eu tenho no sítio cirúrgico, eles tenham a sua concentração diminuída no momento do insulto. Então, o que que eu quero? Quero baixar a carga de bactérias que eu vou ter no externo na hora da incisão, que eu vou ter na mama na hora da manipulação, né? Para isso, a gente vai fazer uso das cefalosporinas de primeira geração, cefazolina e cefalotina, em doses altas, então sempre a questão de eu ter 2 gramas na dose de ataque no momento da indução anestésica, que é o momento que eu vou fazer a administração e pensando nas doses posteriores. Por isso que se restringe, então, esse espectro para esse tipo de patógeno. Mas as cefalosporinas de primeira, elas são excelentes alternativas quando eu preciso cobrir áureos, por exemplo. Então, se eu tenho um paciente que estou tratando uma bacteremia por estáfilo meticilino sensível, eu tenho uma restrição de volume, por exemplo, eu posso usar uma cefazolina que tem um volume muito menor que a oxa, e eu tenho a mesma eficácia, né? São drogas muito boas para transição para via oral, então uma cefalexina da vida, apesar de ter um problema muito sério de tu ter que usar a cada 4 vezes ao dia, é uma droga que tem uma excelente biodisponibilidade e uma excelente cobertura para patógenos de pele. Então, cefalosporina de primeira entraria nesse contexto. As cefalosporinas de segunda, basicamente cefuroxima, elas têm um espaço bem importante para tratamento de infecção comunitária, quando eu preciso ampliar um pouco o espectro para H-negativo. Então, entra aí infecção urinária, até uma pneumonia, tem um bom espectro. Então, basicamente, a gente acaba utilizando muito para infecção urinária cefuroxima, tá? Cefalosporina de terceira, ceftazidime e ceftriaxone, tá? O que é importante a gente atentar para isso? Ceftriaxone, que é a droga que a gente deveria usar muito menos do que deveria se usar muito menos do que se usa, tá? Porque ceftriaxone é uma importante indutora de beta-lactamase. Então, a gente teria, eu tô falando muito a gente, vocês desculpem, tá? Depois que eu falo que eu percebo. Teria uma boa atividade, uma boa indução, uma questão da indução de resistência para SBL, especialmente, né? Então, teríamos que tentar evitar o uso da ceftriaxona. Temos alguns detalhes. A ceftriaxona tem uma boa cobertura para pneumococo, então, se pensarmos em pneumonia da comunidade, tem uma boa cobertura. Tem uma questão que aí seria o cenário para o uso da ceftriaxone, que é a infecção do sistema nervoso central. Sem dúvida, esse é o espaço para ela. Mas tem uma questão também, que é a facilidade posológica por não ter ajuste pela função renal. Então, é uma droga que as pessoas sabem usar, muito fácil, né? E tem uma questão de custo. É uma droga muito barata, comparando a outros antimicrobianos. Então, ainda é uma questão muito difícil se conseguir retirar a ceftriaxone do nosso arsenal primário, tá? Aqui no Sul, a gente usa muito menos ceftriaxone do que no restante do país. Eu acho que por uma questão cultural de mais tempo já, mas que hoje também a gente já não consegue mais, porque tem toda a questão de custo muito envolvida nisso. Ceftazidima tem um espectro muito semelhante, tá? Com a diferença da ceftazidima, ela fornece cobertura para pseudomonas que o ceftriaxone não fornece. Então, é uma droga que entra também para a gente pensar em tratamento de pneumonia, quando eu tenho um DPOC, enfim, que precisa de tratamento, uma infecção urinária, que eu possa ter uma pseudomonas, um pé diabético, mas se eu comparar cobertura para pseudomonas de ceftazidime e cefepime, eu sempre vou preferir o uso do cefepime pela questão de indução de resistência das cefalosporinas de terceira, que é o caso do ceftazidime. As cefalosporinas de quarta, principalmente cefepime, então, a grande questão é a cobertura para pseudomonas, tá? E por este fato de ter uma excelente cobertura para pseudomonas, que acaba sendo escolha para tratamento empírico de infecções hospitalares. A grande questão do cefepime é a gente pensar que tem relação com doses, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do BRCast. O BRCast é o que normatiza os testes de sensibilidade no Brasil, tá? Não só os testes de sensibilidade, mas as rotinas de laboratório de microbiologia como um todo no Brasil.
passou a valer para todo o país, eu não lembro se foi 19 ou se foi ali no comecinho da pandemia, tá? O BRCast ele é baseado no modelo europeu, que é o CAST, e ele é diferente daquilo que a gente seguia até então, que era o CLSI. Então, a nossa geração anterior é muito acostumada com aquele antibiograma do CLSI. E por que eu estou trazendo isso? Porque o BRCast ele traz uma novidade, que é a questão do I. Então, se vocês olharem um antibiograma hoje, tá? Ele vai ter assim, Pseudomonas aeruginosa. Tu nunca mais na vida vai ver cefepime S, pipetazo S, ceftazidima S, ciprofloxacino S. Vai ser sempre I. O que quer dizer esse I? Esse I não quer dizer que é menos sensível que as outras drogas. Quer dizer que eu preciso uma dose específica para tratar esse patógeno. Né? Então, assim, a gente sabe que existem a tal das doses para pseudomonas. Então, quando eu falo cefepime para tratar pseudomonas, eu vou estar falando de 2 gramas de 8 em 8. Claro que isso para um paciente de função renal normal, né, gente? Então, por isso que tem essa questão do I sempre no antibiograma. Então, vocês vão começar uma terapia empírica para tratar uma pneumonia nosocomial. Veio o antibiograma Pseudomonas aeruginosa, amica S, genta, não foi testado na rotina, amicacina S, cipro-I, Astreonan I, cefepime I, pipetazo I, meropenem S. Essa é uma pseudomonas multissensível, tá? É o melhor perfil de uma pseudomonas. E o bom tratamento dessa pseudomonas, ele deve ocorrer com cefepime, tá? Numa dose de 2 gramas de 8 em 8, ou equivalente pela função renal por óbvio, tá? Das fluoroquinolonas, então, que foi uma coisa que a gente tinha falado naquele nosso outro encontro, né? Quinolonas são o ódio dos infectologistas, tá? Elas são drogas que estão muito associadas à indução de resistência bacteriana, especialmente em áureos, né? E SBL, tá? Então, o que a gente puder evitar o uso de quinolona pro infecto já tá valendo só por isso. Mas desde 2016 tem alerta em bula já de muito efeito colateral a longo prazo, especialmente com o uso de quinolonas. Então, são drogas que devem sempre ser evitadas, salvo tu tenha outras opções disponíveis. Que contexto que eu tenho que evitar o uso de quinolona? Terapia empírica para tratamento de infecções comunitárias. Então, eu não vou tratar uma infecção urinária inicial com quinolona. Uma prostatite, provavelmente eu tenho que usar uma cipro, mas eu não vou tratar uma infecção urinária numa mulher com cipro ou com norflox. Eu dou uma nitrofurantoína, eu dou uma cefuroxima, tá? Eu não vou usar infecção intraabdominal, cipro e metro. Não, eu vou usar um Ambisuba, vou usar um Oxiclave. Não vou usar para um pé diabético cipro, né? Vou evitar o uso de cipro como empírico. Que espectro que entra muito bem a quinolona? Quinolona entra muito bem quando eu preciso cobrir pseudomonas via oral, tá? Então, sempre que eu precisar cobrir pseudomonas via oral, a quinolona é a única alternativa que eu tenho, tá? É a única opção que eu tenho. Então, é o espaço para quinolona. Sem contar que, assim, início empírico para infecção respiratória, a gente sempre tem o problema de tuberculose no nosso meio, no Brasil a gente tem muita tuberculose, então sempre é importante se pensar, por ser droga de tratamento de segunda linha, se daqui a pouco eu não estou mascarando algum diagnóstico, tem todas essas coisas, tá? O que caiu por terra já do uso das quinolonas é a questão de criança. Criança tem os mesmos efeitos colaterais que um adulto, ela pode ser utilizada em criança, com toda essa parcimônia que a gente precisa ter com o uso de quinolonas. A vanco, tá? A gente tem que pensar aonde eu preciso do uso de vanco, tá? No nosso meio, e posso dizer com uma certa propriedade, assim, de quem vê muito patógeno no país inteiro e das discussões que a gente tem. Agora estava tendo o Congresso Brasileiro de Infectologia semana passada em Floripa, enfim, sempre vem essa discussão. Marsa não é um problema para nós, diferente de qualquer literatura que a gente for pegar que tenha
referência americana. Então, se alguém olha up-to-date, tudo tem vanco, tudo tem cobertura para MARS, tá? Porque nós temos uma incidência muito maior de gram-negativos resistentes do que eles. Ainda não é um grande problema. Se utilizarmos, né, vancomicina de forma desenfreada, em breve será um grande problema. Então, quando que a gente precisa pensar em vanco para cobrir estáfilo resistente? Eu tenho que pensar um paciente que eu tenho histórico já conhecido de infecção por estáfilo resistente. Eu tenho que pensar no tratamento empírico de meningite, que eu sempre vou ter a possibilidade de pneumococo com resistência à ceftriaxona. E aí é uma coisa bem importante, paciente da comunidade com meningite bacteriana, até eu ter etiologia, ceftriaxona e vanco, porque eu tenho que cobrir pneumococo, eu tenho que cobrir meningococo, que o meningo e o hemófilos, o ceftriaxona vai estar cobrindo, mas a gente tem, então, esse alto índice de resistência dos pneumococos e por isso que eu preciso fornecer cobertura com a vanco, que eu preciso de uma dose, precisaria de um MIC mais alto pro ceftriaxone fornecer cobertura, tá? Quando eu preciso cobrir coagulase negativo, né? Eu preciso cobrir epidermides, principalmente, que é patógeno de pele, e que mais 70% dos epidermides, eles têm resistência intrínseca à oxa. Então, se eu tenho uma possibilidade de ter infecção por epidermides, eu preciso de vanco. Quando que eu posso ter uma infecção por epidermides? Principalmente infecção relacionada a catéter central. Então, um paciente que está em UTI, faz uma infecção, ou o paciente está internado, faz um quadro infeccioso, que eu ainda não tenho uma etiologia provável, né? Eu não tenho um sítio identificado. E existe uma possibilidade de que seja um foco de catéter, esse caso, eu preciso. Só um pouquinho. Esse caso, eu preciso manter uma cobertura adequada para coagulase negativa, e aí eu preciso VAM, tá? Ah, eu tenho um foco que é claramente pulmonar, com uma baixa incidência de MRSA, eu não preciso começar a cefepime vanco, por exemplo, eu posso começar só a cefepime, tá? A gente tem que sempre pensar na questão da indução de resistência do enterococo, né? E a questão da toxicidade da vanco, por óbvio que é um problema, principalmente a toxicidade renal, tem que sempre ser ponderado. Mas basicamente é isso. A gente usa muito mais vanco do que precisaria no nosso meio. Em algum contexto também se pode pensar, quem sabe então o paciente está chocado, está instável, eu não sei o que eu tenho, vou começar com uma cobertura para gram-negativo, vou começar com vanco. E aí veio, por exemplo, é um foco pulmonar, eu tenho um grano aspirado que não isolou cocos gram-positivos, eu já posso tirar vanco. Então, são estratégias que se pode utilizar nesse sentido. E claro que não é a realidade, mas o ideal seria que sempre se tivesse a possibilidade de monitorização de nível sérico para uso racional da vanco. Carbapenêmicos, então. Quando se pensa em tratamento de gram-negativo hospitalar, né? Eu sempre gosto de fazer, eu não desenhei, eu tirei meu slide que tinha isso, mas eu vou tentar explicar para vocês. Uma escadinha, tá? É um puleirinho que a gente tem. Então, eu vou ter lá na base lá da escadinha, eu vou ter as penicilinas, vou ter a amoxiclave, vou ter cefuroxima. Eu subo um andar, um degrauzinho na minha escada, quem é que eu tenho irmão aqui? Cefepime e pipetazo. Eu subo mais um degrau, eu tenho meropenem. E eu subo mais um degrau, eu vou ter as polimixinas, tá? E depois que eu subir todos esses degraus, eu tenho as drogas chique lá, eu tenho ceftazabactam, ceftalozana, todas aquelas coisas que não vêm ao caso. Para que eu quero dizer isso? Porque quando a gente pensa em escalonamento, eu estou falando de um paciente que usou amoxiclave, aí piorou, está fazendo uma infecção hospitalar, eu vou subir ou para cefepime ou para pipetazo. Está em uso de cefepime e pipetazo, ou fez uso recente de cefepime e pipetazo, e agora tem uma nova infecção, eu vou subir para carbapenêmico, né? O carbapenêmico, ele é um beta-lactâmico que ele tem uma excelente atividade para gram-negativo, então é SBL, né, gram-negativo resistente,
Ele tem excelente atividade para gram-positivo, então ele cobre áureos meticilino sensível e ele cobre enterococcus fecalis sensível a AMP. E cobre, o meropenem especificamente, cobre anaeróbio, tá? Então eu vou ter que pensar que eu vou ter, se eu tiver, por exemplo, uma pneumonia hospitalar, uma pneumonia nosocomial, usou pipetase ou usou cefepime, eu vou começar mero, provavelmente aquilo que eu tinha falado, a gente não precisa começar vanco, porque se for um estáfilo sensível, vai estar cobrindo com um mero. Se for uma barrigada, vamos supor, um abdômen agudo lá, uma complicação cirúrgica, mero imunoterapia, eu vou estar pegando anaeróbio, então aquela associação, associar metronidazol sobreposição de terapia, porque eu vou estar pegando anaeróbio, eu vou estar pegando gram-positivo sensível e vou estar pegando o grosso dos gram-negativos, que é o que eu quero de maior cobertura pensando nesse sítio, tá? Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui de espectro que eu esqueci de falar. Então, assim, pensando em nosocomial, carbapenêmico, excelente cobertura, então, para isso que eu coloquei, para anaeróbio, gram-positivo e gram-negativo. Cefepime, tá? A grande diferença de cefepime e pipetazo. O espectro para gram-negativo, ele é muito similar. Então, cobertura para pseudomonas e outros gram-negativos hospitalares, ele é muito similar. O que o cefepime tem melhor? Cobertura para áureos. Pipetazo não pega tão bem áureos. Pega, mas não é tão boa a atividade contra estáfilo meticilino sensível. Mas o pipetazo pega enterococo e anaeróbio, que o cefepime não pega. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma pneumonia. Eu vou prioritariamente utilizar um cefepime e não um pipetazo. Por quê? Porque nesse sítio eu não tenho anaeróbio, muito pouco provável que eu tenha anaeróbio nesse sítio, e eu tenho áureos. Então eu quero uma melhor cobertura que o cefepime me fornece. Intraabdominal, eu quero cobertura para anaeróbio, eu quero cobertura para enterococo. Urinário, da mesma forma. Então a gente acaba olhando pelo sítio nesse sentido, tá? Eu já estou terminando, tá, gente? Uma outra questão que a gente tinha comentado já, então, na outra semana, a questão dos antimicrobianos, principalmente na sepse, então, né, que eu vou ter a questão de dose alta, o bolos na primeira dose, ajuste para função renal depois das primeiras 24 horas, então as primeiras 24 horas é sempre dose cheia, depois das primeiras 24 a gente obrigatoriamente faz ajuste. Avanco, dose de ataque, monitorar se possível. Aminoglicosídeo em dose única. Então, caiu por terra, tá? Não se usa mais nem em endocardite gentamicina 3 vezes ao dia, tá? Genta e amica são doses únicas diárias. Isso tem menor nefrotoxicidade, menor ototoxicidade, e a gente aproveita melhor as questões de farmacocinética da droga, porque eu vou estar usando, são drogas que agem por pico, então eu vou dar aquele boom da droga, foi mostrado esses gráficos na outra aula, por isso que eu também nem trouxe. E os beta-lactâmicos, então, sempre em infusão estendida, tá? Para paciente grave, para paciente crítico, com infecção grave, né? O que isso significa? Todo paciente de UTI? Não. Todo paciente com infecção grave. O paciente está internado na UTI porque ele tem um AVC e não sai da ventilação por isso, mas está tratando uma infecção urinária não complicada, ele não precisa infusão estendida. Agora, o paciente está grave, está com choque, está numa infecção ativa, eu vou utilizar beta-lactâmico infusão estendida. Mero e cefepime em 3 horas, pipetazo em 4 horas, tá? Outro cenário da infusão estendida do beta-lactâmico são os patógenos resistentes. Eventualmente, a gente lança a mão do uso de, por exemplo, um meropenem num patógeno que é resistente a mero. Eu vou utilizar a infusão estendida para melhor aproveitamento das propriedades da droga. Um outro cenário, infecções muito difíceis de tratar. Então, eu tenho um abscesso hepático, por exemplo, um local que penetra muito mal, um patógeno com inóculo muito grande, eu posso lançar a mão desse uso. O que é o problema da infusão estendida, né? É o terror do farmacêutico, porque a gente tem que pensar em todas as interações que eu posso ter. Eu preciso ter acesso para deixar o paciente pendurado ali com uma mesma droga 3, 4 horas, né? Tem todas as interações que eu preciso analisar para ver se eu não tenho nenhuma
alguma interação nesse sentido. E tem uma questão de custo, tá? Que hoje já diminuiu, mas até um tempo atrás, até convênios glosavam muito, porque o equipo da infusão estendida ele é mais caro, eu vou precisar da bomba, né? Então, tem todas essas coisas que precisam ser ponderadas no momento dessa prescrição. Não sei, bom, eu vou colocar as minhas sugestões aqui e depois a gente vai discutindo. Isso aqui eu já falei um pouco, então, para a gente pensar em tratamento empírico de infecção comunitária, então, o paciente com menos de 96 horas de internação, ou sem histórico de internação recente, ou outros dos fatores de risco para a resistência, a amoxiclave é uma boa escolha, ceftriaxone seria uma segunda escolha, né? Quando a gente pensa em amoxiclave, especialmente. Peraí que eu preciso enxergar vocês, eu não tô enxergando, tá, gente? Deixa eu só mexer aqui no meu layoutzinho, assim, senão eu fico nervosa aqui. Quando se pensa sempre em patógenos comunitários, né? Então, aquele paciente que chegou da rua, né? Sempre que eu puder pensar em possibilidades de via oral, né? Então, eu tô pensando, Cefura eu tenho possibilidade de via oral, quinolona eu tenho possibilidade de via oral, amoxicilina, clavulanato ou ambisuba que eu posso transformar no espectro de amoxiclave são sempre boas opções, né? Então, sempre pensar que se eu utilizar um espectro maior, eu não vou conseguir descalonar, né? Então, tem que ter sempre esse raciocínio. Esse paciente realmente precisa desse espectro maior ou eu tenho uma possibilidade de terapia por via oral, né? Aqui, isso tudo eu já falei, tá, gente? Eu fui falando. Tá, esse aqui só para terminar. Depois eu falo desse aqui. Deixa eu. Parei de compartilhar aqui. E eu gostaria de ir conversando com vocês para a gente ir vendo o que surgirem de dúvidas, enfim, de escolhas e tal. Que aí eu posso ir puxando para não ficar só falando. Muito bom. Eu acho que você pode continuar falando, terminar a sua apresentação, para eles poderem fazer as perguntas referentes à sua oratória. Você pode ir. Os Não, eu slides ia estão, só os falar slides estão bem que. acadêmicos, estão bem institucionais. Eu acho que está muito legal. Você pode continuar, eu acho. Tá, tá. Não, tranquilo, eu ia só falar. A Paula já quer perguntar. Vai, Paula. É que senão eu vou atropelando. Boa noite, gente. Vou tentar ser bem breve, tá? Porque o povo aí do hospital diz que eu falo demais. É, assim, só fazer uma Camila, ressalva, né? só um minutinho, Paulinho. Camila, a Paula é conhecida como a filha do paraíso. Fala Na, mais do que ele. Ela é conhecida no mundo científico como a filha do paraíso. né? Ela é Mas eu, minha parente, essa daí, então. mas eu não conto mentira, não, hein? Aqui, eu tô brincando. Deixa eu falar, Camila, ser bem breve. Só assim, agradecer primeiramente a aula que foi assim maravilhosa. Eu acho que teve assim muito a acrescentar para todo mundo que está presente, né? É, fazer uma ressalva também que eu adoro a praticidade dos gaúchos, gente. E lembrar que, assim, acho que a primeira barreira que a gente tem que quebrar primeiro é a do preconceito, que a gente esbarra muito naquilo de achar que, às vezes, uma porrada de antibiótico é melhor, tipo assim, vamos já tratar de uma vez e antes de discutir o caso. Então, tipo assim, a gente esbarra muito nessa questão. Você citou inicialmente alguns tipos de antimicrobianos, etc. e tal, que às vezes não é a nossa realidade, mas vale lembrar também que a Santa Casa tem sido bem aberta para novas aquisições, discutir e realmente criar novos protocolos, alinhar fluxos. Então, assim, só para ressalvar essa questão, né? Eu comecei assim, recentemente na CCH, tenho tido muitas experiências, tenho aprendido muita coisa, tenho a humildade de dizer que, tipo assim, tô crua, mas tenho tido, assim, muita vontade de aprender, de correr atrás, e eu acho que a gente só tem
a agradecer mesmo, né? Eu acho que foi perfeito tudo isso. Eu vou deixar aberto para quem quiser falar. Também. Não, eu acho que, obrigada, Paulo. Algumas coisas que são importantes, assim, a gente falar é essa questão do, né, do preconceito da discussão, é uma coisa que muitas vezes se confunde, que é a questão de potência, né, de eficácia de uma droga e de espectro de uma droga, que são coisas diferentes, né? Não é porque uma droga tem um espectro maior que ela é mais eficaz. Então, é a velha história. Eu tenho vancomicina e oxacilina para tratar Staphylo aureus. Se eu tenho um Staphylo aureus sensível a oxa mata ele. A oxa é mais eficaz, ela trata melhor do que a vanco, né? Uma penicilina é muito mais eficaz do que uma série de outros antimicrobianos se ela for sensível. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que fazer, porque senão seria fácil. Eu dou meropenem e vanco para todo mundo, que eu não vou perder nada. Não necessariamente. Eu tenho drogas que são mais eficazes e que têm menor espectro. Então, esse é o raciocínio que a gente precisa fazer também do espectro. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa agora, senão eu ia falar. O que eu não falei, tá? Para a gente fazer um exercício junto de escolhas empíricas de tratamento para infecções básicas comunitárias. Será que alguém se anima a gente começar a conversar sobre isso? Muito bom. Com o que se trata a erisipela? Eu vou dar um caso clínico. A Camila tem 110 quilos, 50 anos, uma hipertensão bem descontrolada, aquela perna assim, ó, pé cheio de onicomicose, e foi consultar na unidade básica de saúde, prescreveram cefalexina, ela já usou 7 dias de cefalexina e chegou para consultar no pronto atendimento com aquela perna vermelha horrorosa. O que eu faço com a Camila? Alternativa A, dou vanco. Alternativa B, dou pipetazo. Alternativa C, dou amoxiclave. Alternativa D, dou oxacilina. A Joyce ficou na minha cara agora aqui. Sobrou para ti, Joyce. Eu tô aqui pensando. Tá, mas olha só. A galera tá botando oxa, mas ela tava tomando cefalexina. Eu falei na aula que a cefalexina e a oxa têm espectro bem bom para cobertura de estáfilo sensível. Que é? Ó, saiu um tasocinho. Sabia que ia sair um tasocinho? Sabia? Eu queria que saísse um tasocinho. O que a gente precisa pensar, né? Eu quero tratar gram-positivo de pele, tá? Primeira coisa, paciente que veio de casa, eu sempre sugiro a gente considerar como é que foi a adesão desse tratamento. Se eu imaginar a Camila com 150 quilos, não exagerei, agora eu aumentei até o peso da Camila, coitada. Mas assim, ó, tomar cefalexina, vocês já tomaram cefalexina? Eu não consigo tomar remédio de 6 em 6 horas, tá? Esses dias eu prescrevi para o meu marido que estava com uma foliculite na barba e eu cheguei à conclusão que aqui em casa nunca ia dar certo, porque eu nem consegui prescrever para ele, porque ele não tomou, tá? Então, assim, gente, pensar a primeira coisa. Prescrevi patógeno comunitário, prescrevi antibiótico de casa. O paciente realmente usou? Essa é uma primeira coisa. Mas ok, vamos pensar que a Camila fez tudo certinho, ela usou de 6 em 6 a dose certa, ela é super caprichosa, foi assim, ó, perfeito e não respondeu ao tratamento. Bom, aí o que eu tenho que pensar? Eu tenho um estáfilo, que é o principal patógeno de pele, que não respondeu à cobertura excelente para MSSA, para estáfilo sensível. Esse é o caso que eu preciso aumentar espectro para estáfilo. E aí, se eu der tazocin, eu diminuí o espectro para gram-positivo de pele, porque a cobertura é pior do que a que eu estava usando com cefalexina. Se eu der amoxiclave, para gram-positivo eu mantive a mesma cobertura, 6 por meia dúzia, tá?
Agora, eu estou pensando exclusivamente em gram-positivo de pele, é uma erisipela ali, uma celulite, não estou pensando num pé diabético, tá? Eu estou pensando só em gram-positivo de pele. O que eu preciso? Ou eu dou cefalexina e oxa, que são equivalentes, então eu vou pensar, se o paciente não usou, eu posso dar oxa. Agora, se o paciente fez certinho aquele tratamento e não respondeu, eu tenho que dar van. Vocês entenderam meu raciocínio? Não adianta o que a gente muitas vezes vê assim, o paciente usou cefalexina ou usou amoxiclave para tratar uma infecção de pele, que é por gram-positivo, e eu interno e dou pipetazo. Eu aumentei a cobertura para gram-negativo, mas eu diminuí aquilo que eu mais quero cobrir, que é o gram-positivo. Tá? Quando que eu utilizaria amoxiclave? Na comunidade, ou até quando o paciente chega, né? O paciente que não usou nada em casa, enfim. Se eu tenho um pé, uma úlcera venosa infectada, se eu tenho um pé diabético, né? Esse contexto entraria muito bem usar amoxiclave, porque eu tenho todas essas patógenos. Meu ponto de vista, assim, uma primeira escolha para um pé diabético ou para uma infecção de uma úlcera venosa seria, um pé isquêmico, seria com amoxiclave, tá? Seriam excelentes coberturas nesse sentido. Entenderam? Sim. Nessa Concordou, paciente, Lívia? Não concordou? Oi, mas nessa diga, Celso. paciente que você usou cefalexina e ela não respondeu, e você não tem você não tem o perfil microbiológico para guiar, você ficaria segura de não cobrir nada gram-negativo se a paciente é grave, usar vancomicina sozinho? Não, se é assim, ó, se eu tenho uma infecção, não é o paciente não é teu, é lá da rua, né? Não é os que chegam aí para ti na UTI, nós estamos falando lá da rua. Não, assim, Sim, se eu mas tenho se um o paciente paciente, é grave, se o paciente não, é se o grave, paciente é usar grave, só assim, ó, vancomicina? se eu tenho certeza que é só uma celulite ali, né? Que é bem, é que ele não vai ficar, ele não vai fazer um choque séptico por isso, né? Ele vai fazer, ou ele faz Será uma que não? estafilococcemia, ele faz uma estafilococcemia, isso sim, né? Mas é óbvio, né? Eu tenho um paciente que está muito grave, que está instável, provavelmente eu tenho que botar uma cobertura para gram-negativo até eu ter alguma coisa. Mas assim, paciente que chegou na emergência, que tá taquipneico, ou enfim, porque descompensou a sua patologia de base, mas não tá, né? Não é aquela coisa. Esse eu não preciso, né? E assim, eu subiria esse paciente para UTI lá e olhei para ele, eu vi que é só aquela perna, eu me abraço no gram-positivo. Só que, eu vou dar um tiro agora em mim mesmo, mas tudo bem, vamos lá e vamos ver se eu consigo me desfazer desse nó. Eu tenho esse mesmo paciente, tá? E chegou num choque séptico uma paciente que fez uma infecção de pele, uma artrite séptica num paciente jovem, tá? Fez uma artrite séptica, que é a principal etiologia, então, que a gente vai pensar em gram-positivo, e tá crescendo na hemocultura cocos gram-positivos, e o paciente tá chocadaço na minha frente. O que eu dou para ele? Esse é teu, Celso, esse tá lá contigo. Tem É um 25 anos, tá paciente, chocado. mas é um Hã? paciente que não tem essa artrite séptica com manipulação ou sem manipulação cirúrgica prévia? Não, Um ele bateu, ele bateu o joelho, Comunitária, caiu. Hã? comunitária mesmo. Ele tava jogando bola e bateu o joelho, levou uma bolada no joelho. E aí, uns 4, 5 dias depois, ele chegou chocado para ti, tá fundo do poço e tá crescendo gram-positivo na hemocultura. Oxacilina. Nossa. Eu ia de Ah, mas oxacilina. assim, pois é, mas e se for resistente, ele tá chocado? Mas existe alguns fatores de risco para estar fluometicilina resistente, e ele não se enquadra. E a gente só considera a cobertura para Marsa se o paciente tem algum desses fatores de risco, internação prévia, cirurgia. Existem alguns fatores de risco. Você não deve cobrir Marsa se o paciente não se enquadrar em um desses fatores de risco, porque senão você vai Tá tratar bem. todo mundo com Marsa.
É. Tá bem. Tá, era aí que eu ia chegar. Mas e agora nós vamos mudar um pouco o cenário desse paciente, tá? Agora é um paciente que teve uma internação recente e aí ele tem um fator de risco para. Ele tem uma história de colonização, já fez cirurgia no joelho e manipulou, enfim, agora ele bateu e tá crescendo gram positivo. Banco até ter a perfil de sensibilidade desse gram positivo e não deixaria de cobrir gram negativo também, não. Eu colocaria aí uma segunda droga de cobertura para gram negativo também. E esperaria o resultado do antibiograma. Se o Tá. antibiograma vier tido sensível, aí eu descanono para oxa, ou então outra droga para cobertura gram positivo. Tá, essa minha pergunta foi capciosa, tá? O que que acontece? Áureos, se alguém já viu uma estafilococcemia, eu tenho mais medo do que uma infecção por KPC, tá? É. Porque é assim, ó, mata em horas, né? Tu pega uma cepa hipervirulenta de áureos, é um estrago gigantesco. Então, eu tenho um trauma agora que faz uns 4 meses, a gente perdeu um paciente aqui no Clínicas, 40 anos, ele levantou de madrugada, ele chutou o banquinho que tinha do lado da cama, quebrou o dedinho e morreu de estafilococcemia, tá? Mas, o que? Tipo, causa da morte, chutar o banquinho. Mas o que acontece? Quando eu tenho áureos, não tá errado eu cobrir, mesmo que eu tenha fator de risco para resistência, eu associar a oxa e fazer uma terapia dupla até o teu antibiograma, porque o desfecho, a mortalidade, tem diferença de mortalidade se eu uso vanco para cobrir MSSA. Então, eu tenho que dar vanco, porque eu preciso cobrir o MRSA nesse paciente que tem o fator de risco, e aí eu vou associar a ox, tá? Uma alternativa a esse paciente do Celso, que fez uma cirurgia no joelho e que eu preciso cobrir gram negativo também, e que eu vou precisar cobrir patógeno hospitalar, é usar vanco e cefepime. Porque se eu associo o cefepime, eu estou mantendo excelente cobertura para áureo sensível, estou cobrindo o gram negativo e estou cobrindo o MRSA, tá? Então, esses raciocínios, assim, foi uma pergunta meio capciosa que eu fiz essa. A Paula Herta e Meror em que contexto? Que eu me perdi já. Que veio ali nas perguntas. Já que nós falamos em associação para cobrir patógenos diferentes, eu queria fazer uma pergunta aqui. Já no passado, foi muito recomendado a associação de drogas com efeito sinérgico para alguns patógenos, principalmente alguns gram-negativos. A Pseudomonas foi o primeiro que foi recomendado o uso de associação de drogas sinérgicas para cobertura desse patógeno. Atualmente, existe alguma recomendação formal para patógenos específicos que você deve iniciar com dupla associação de drogas com efeito sinérgico, ou isso ainda é uma coisa controversa? Então a pergunta de milhões, eu vi um debate agora no Congresso que eu achei que iam sair no soco, inclusive, por causa disso. Quase saíram, tá? O que assim, aonde que tem espaço? Se a gente falar pseudomonas pura e simples, por ser uma pseudomonas, tu não vai utilizar a terapia combinada. Os patógenos que se utiliza a terapia combinada são alternativas de tratamento quando eu tenho resistência bacteriana. Então, eu tenho uma Klebsiella resistente a carbapenêmicos, eu vou usar a terapia combinada. Eu tenho um acineto resistente a carbapenêmicos, eu vou usar a terapia combinada, mas não necessariamente, por ser um acineto, eu preciso usar a terapia combinada. Não sei se tu entendeu. Quando eu quero resgate, que eu preciso usar a terapia associada. Eu tenho locais que eu tenho um inóculo muito grande, por exemplo, um paciente fibrose cística que eu tenho que tratar uma pseudomonas, tem bronquiectasias gigantes. Esse paciente pode ter benefício de associação de drogas. É nesse contexto que entra a associação, tá? Então, agora até tá saindo, para o mês que vem, eles falaram que vai estar finalmente publicado o consenso brasileiro para tratamento de gram-negativos resistentes, tá? Que é da Sociedade Brasileira de Infectologia, e eles vão trazer, pelo menos foi o que eles apresentaram lá no Congresso, que é o que a gente já faz, tá? Mas pelo menos vai estar legitimado, escrito no papel, para a gente ter
uma sequência de situações, por exemplo, acineto eu vou usar, acineto resistente eu vou usar poliamsulba, pseudomonas eu vou usar poli e mero para tentar resgatar, ou poliamico, se eu não tenho nenhum dos dois sensível, eu vou usar só poli, porque a ideia é sempre que eu faça a sucessão de duas drogas sensíveis, né? Então, tem todas essas nuances. Dependendo do sítio, eu tenho uma infecção de sítio urinário, eu vou usar a monoterapia muito mais tranquilamente, porque se eu pegar uma droga que tem boa concentração, eu não preciso usar a terapia associada. Bom, estou tratando uma endocardite, é diferente, estou tratando uma pneumonia, é diferente. Então, tem todos esses cenários que precisam ser, não tem, mas eu quero te dizer assim, não tem uma regra, sempre terapia associada ou não, tá? Alguém perguntou de clinda para cobrir estáfilo de pele. Sim, tá? Eu gosto muito. O clinda e sulfa, tá? Se a gente pensar hoje que tem alguma incidência de Marsa da comunidade, então, por exemplo, assim, aquela mesma senhorinha lá, usou cefalexina e eu fiquei em dúvida se respondeu, mas é assim, é uma paciente que não tem por que estar internada, ela é uma paciente comunitária, ela está super bem, só que aquela perna ali eu já controlei as questões de estase e parece não estar respondendo. Eu poderia lançar mão de usar Bactrim, porque pensando que eu possa ter algum MRSA da comunidade, o Bactrim parece ter um espectro um pouco melhor que a Clinda, apesar da Clinda ter uma cobertura também. Então, entre Clinda e Bactrim, eu acabaria usando o Bactrim, tá? Principalmente porque a Clinda dá muita diarreia, tem mais essa coisa, mas seria uma possibilidade. Então, pensar também num espectro que eu inclua a Clinda como cobertura para anaeróbio, que eu precise de alguma outra coisa, também eu estou melhorando um pouco a cobertura para gram-positivo de pé. Então, por exemplo, eu preciso para um pé diabético, vou lançar mão de uma cipro, talvez uma cipro e Clinda me forneça uma boa cobertura para áureos e para o gram negativo que eu preciso. Então, são nessas questões. Que mais, gente? Me perdi aqui. Paula, tu consegue abrir o microfone porque eu não entendi a tua pergunta ainda. É porque foi tanta Camila, só um informação. minutinho. Você vai apresentar mais slide? Não. Apaga o teu share para poder ficar todo mundo aparecer. Isso aí, obrigado. Eu achei que eu tinha feito isso já. Desculpa. Agora, não, que bobagem. Paulinha, vai em frente. Ai, perdão, gente, não sei nem se eu tô apresentada. É porque a gente foi tanta informação que. Paula! Oi, Linda! Lívia! É a Lívia! Tá bom. Ai, gente, Ai, que adoro. saudade! Ai, duas. Maravilhosa. Agora Ah, que eu vi quem que era. eu tô falando pra vocês, vocês me deixam confuso com tanta informação. Gente, então deixa eu voltar aqui. Senão a Camila me mata, todo mundo me mata. Senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. A questão do ERTA com mero, que a gente estava falando, negócio de reincidência, às vezes é trauma, sofreu um trauma, tá assim, tá assado. A combinação desses antibióticos, ou a segurança do médico, às vezes, de prescrever e orientar para casa, entendeu? Ou até mesmo, tipo assim, a humildade mesmo da gente sentar e entender que tem um profissional específico para cada atuação, gente. É justamente para isso que tem cada um com seu setor, cada um com sua área. Então, assim, só para finalizar, né, agradecer mesmo a doutora Camila, que eu acho que, tipo assim, essa parceria tem sido perfeita, eu tenho aprendido demais, né, é aquele negócio. Eu tenho a humildade de dizer que eu comecei agora na CCH em abril, mas eu já tenho uma vivência, né, já conheço algumas pessoas, e graças a Deus tenho colocado só gente boa no meu caminho, e é assim, vamos quebrar barreiras mesmo, né? Vamos tratar o preconceito e vamos fazer as coisas engajar. Vou parar de falar, gente, porque eu falo demais, eu já tô com essa fome de faladeira, senão depois fica pior ainda. Beijo. Obrigada. Bem. Camila Hum, e Lívia, a diga, ruiva. Lívia. Uma dúvida que eu tenho, assim, por ter trabalhado muito com politrauma no Hospital Bom Pastor aqui em Varginha, a gente via muita questão de pós-operatório osteomielite. E ficava aquela dúvida do ortopedista e agente clínico entrar com oxacilina
e eles acharem muito pouco inicialmente, o que que você indicaria? Osteomielite é a típica infecção que a palavra primeira tem que ser calma, né? É, Porque ela define o futuro de um paciente por meses. E eu acho que na escolha de antimicrobiano isso tem que ser sempre ponderado, né? Tudo que eu começo, ainda mais uma coisa que rende muito pouco cultura, né? Se eu comecei com chumbo grosso, eu nunca mais descalono. O que a gente vê muitos os ortopedistas fazerem vou dar uns dias de cefepimivanco e mando para casa com amoxiclave. Não, para só um pouquinho, né? Isso é um contrassenso. Que eu sugiro normalmente? Olhar aquilo que aconteceu na história do paciente. É um politrauma que ficou 60 dias na UTI, usou um monte de microbiano, a probabilidade dele ter um patógeno resistente é enorme, né? Acho que vai muito nesse sentido, assim. Primeiro, sempre, tentar a biópsia de tudo que é jeito, né? uhum, Nunca é uma urgência, uma osteomielite pura e simples, não é uma urgência de tratamento. Eu posso esperar uma semana para fazer uma biópsia, né? uhum, Talvez se tiver uma infecção de partes moles associadas, eu não tenha tanto tempo para perder, mas isso muda muito o meu desfecho, eu conseguir uma biópsia boa, né? Porque daí eu vou conseguir guiar a terapia. Tentaria, de todas as formas, alguma coisa que eu pudesse tentar via oral. Um paciente que, por exemplo, usou só. Foi o cipro. politrauma, mas enfim, ele acabou usando só cefepime durante a internação. Eu não sei se eu não ia dar uma de louca e tentar usar cipro em dose para pseudomonas e ver se não ia Já dei responder. muito. Então, tentei cipro, tudo, aí o paciente retorna, aí a gente interna. É que é isso, aí são várias coisas. Tratamento de osteomielite é uma porcaria, né? Porque, assim, são drogas que penetram mal num sítio que penetra mal, que tu tem que usar via oral. Tem todas as questões de quanto o paciente usa, né? De como usa aquilo que a gente colocou antes. Se eu quero cobrir pseudomonas a cipro, tem que ser de 8 em 8, então já é mais difícil ainda de tomar, né? Tem Uhum, todas essas coisas, mas assim, não tem uma receita muito pronta, sabe? Eu acho que tem muita coisa para a gente poder jogar, assim. E é isso que a gente sempre coloca, puxando, né, pro nosso assado, assim, das coisas da Qualis, o que é a questão. O Jorge falou ali que a gente tem disponibilidade toda noite, não é, até às 23, depois às 7 da manhã, tá? Mas uhum. é de domingo a domingo, tá, gente? É poder, que é aquilo que o Celso estava falando no começo. Ô, Camila, Ah, a informação que eu tive é que até 23 horas o contato é imediato, e depois das 23 isso. horas vai ser respondido na medida do possível. Não, Então às não tem 7 da nenhum manhã tipo do de. outro dia. Então não tem nenhum contato entre 23 e 7? Não, a gente não tem sobreaviso entre 23 e 7. É às 7 da manhã que começa a discussão de novo. Tudo que A gente acontecer na pode ter madrugada. entendido. A gente pode ter entendido errado, mas no dia que o Rodrigo fez a explanação, para nós ficou claro que de 7 às 23 era o contato imediato, podia ter, já ter chat, contato rápido, Isso. e que de 23 às 7 as perguntas seriam respondidas na medida do possível. Não, não. Eu Às tenho que 7 da rever isso com a manhã. administração. Eu tenho que rever isso com elas. Porque a Tá gente, o no. grande problema nosso é o noturno. Eu tenho que rever isso Até com às elas. 23, isso tá, inclusive, no contrato, Sim, tá? sim, 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 mas assim, como a É, gente gravou a apresentação do Rodrigo e discutimos isso, várias vezes nós relemos essa oratória, entendeu? Mas a gente vai ver, amanhã eu por, sento com eles e converso. isso. Porque assim, até às 23 a gente tem um infectologista e a partir das 7, tá? E aí às 7 ele vai responder o que acontece durante a madrugada, Tá bom, eu tá? vou saber, vou conversar com eles amanhã. Isso, tá. Mas, enfim, o que a gente ia dizer, assim, que essa disponibilidade de infectologista é exatamente para esse caso, assim, a gente possa discutir os pormenores dos casos, né? Porque a questão de tu fazer um protocolo, muitas vezes, óbvio que tu tem diretrizes gerais, com o que que eu trato uma pneumonia, com o que que eu trato uma infecção urinária, né? Mas teres a possibilidade de debater as especificidades dos pacientes é que acaba facilitando, né? Não tem muito uma receita de bolo. Mais alguém, gente? Ali a Brenda perguntou de antifúngico. Quem? Brenda, e antifúngico, qual é o melhor momento para acrescentar? Depende do foco, né, Brenda?
meio amplo, assim, não sei te. Tá fechado o teu microfone. Eu Ah, fechei, tá. estava aberto. É uma É, pergunta, é uma ocorrência frequente, que eles me contam sempre. Quando faz as culturas e aparecem as parciais, que aparecem as leveduras, eles já entram direto com o fluxo, entendeu? pulmão não. Pois é, e eu acho que sempre tem que, quando for urina e orofaringe pode fazer, quando tiver visível a presença do fungo, né? Quando for visível a presença da candidíase, mas assim, quando tem a presença de levedura, a dúvida é, começa ou não começa o fluxo e que dose? Não, assim, ó. Pulmão, tu não vai ter infecção por cândida em pulmão. A gente vai ter aspergilose em paciente que tem fator de risco, enfim, né, para doença invasiva fúngica ou outros fungos invasivos. Mas Supressão. cândida é muito difícil que tu tenha cândida em pulmão. Então, via de regra, é contaminação de via aérea, né? Contaminação de cavidade oral, desculpa. Se eu tenho uma candidíase oral, uma candidíase esofágica que eu preciso tratar, bom, aí é um tratamento baseado nisso, mas não pensando que isso seja etiologia de uma pneumonia, por exemplo. Urina da mesma forma. Normalmente, tu resolve urina com troca de sonda. Tu precisa trocar a sonda, porque é questão de formação de biofilme, mas não necessariamente precisa de tratamento. Eu vou ter situações em que eu obrigatoriamente tenho que tratar, que é quando eu vou manipular trato urinário, né? Ou um paciente que faz infecções de repetição, enfim, que está isolando aquele fungo, eu acabo tratando. Mas são os dois cenários, assim, não é usual. Vamos lá, turma, mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário para aproveitar da Camila? Otávio Farmacêutico também está aí presente para ajudar no que for preciso. Otávio hoje está calado. Na primeira aula de sepsis ele falou para boa. É que dois que falam muito não dá muito certo, né? Então, Dá, claro que dá, sempre. Quando é ciência, sempre dá certo falar muito. Gente, Camila, coitado, o Otávio, Otávio já tá olhando o jogo do Grêmio. quem é a outra do Qualis que você falou que estava aí com a gente? Eu acho que a Denise saiu, né, Otávio? Acho que sim. Era a Denise, Ah, era a não, tá ali Denise. ela. Cadê? Tô vendo. Denise, obrigado. Otávio, obrigado. Camila, mais uma vez, obrigado. E vamos usar mais a plataforma Qualis, que vai nos direcionar para pelo menos todos falarem a mesma linguagem dentro da UTI, dentro da Santa Casa. Obrigado pela presença de todos. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, Boa gente. noite, Boa noite. pessoal.